A gente tem que começar o programa de hoje falando do Cruzeiro, né, pessoal? Rafa Nobre, qual o seu destaque nesta segunda-feira do Cabuloso, Xará? O destaque que infelizmente a torcida do Cruzeiro se acostumou a ouvir, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Boa tarde pra você, Xará, Seabra, Lelhão e Samuca também com a gente. Pois é, o Cruzeiro ontem, a gente até falou muito disso semana passada, esperava o Cruzeiro com uma atitude diferente, pelo menos não foi muito que a gente viu ontem não, muito longe disso. Cruzeiro repetindo os erros, o Cruzeiro do Fernando Seabra, o técnico do Sub-20 do Cruzeiro, que não vai ficar no comando da equipe pro restante da temporada, já confirmado isso já, ele não vai ser o técnico do Cruzeiro, mas ontem a gente esperava algo diferente, desde a escalação, a postura do time, e a gente viu os mesmos erros, a escalação que começou ontem, voltou o William à equipe titular, ele que ficou fora do jogo, até viajou para Porto Alegre, mas ele estava numa fase final de recuperação, foi meio que pro sacrifício ali para que se pudesse entrar, acabou não entrando naquele jogo, então acabou ficando fora também daquele jogo, além do jogo contra o Corinthians, aí voltou ontem à posição titular, o Palácios perdeu a vaga para ele e o Bruno Rodrigues também ganhando a vaga do Wesley. E aí o Cruzeiro, de novo, mais uma vez, a gente viu os mesmos erros, falta de atitude, displicência em alguns momentos, os laterais, impressionante como é que os laterais do Cruzeiro, eles caíram de rendimento, né? O Marlon, o William, e a gente viu muito do que a gente já viu dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdendo chances, Rafael Papagaio perdeu alguma no início, até nem foi tanto culpa dele, mas a do Machado, passe inclusive do Papagaio para ele, no segundo tempo, uma chance claríssima, o Cruzeiro podia ter aberto o placar ali e a gente viu um Cruzeiro bem parecido com o que a gente já tinha visto do Pepa nas rodadas anteriores, as 21 que o Pepa comandou o Cruzeiro. Cruzeiro bem parecido, que contou com a força da torcida, quase 30 mil torcedores ainda estiveram presentes ontem para poder acompanhar esse jogo difícil do Cruzeiro. Erros que se repetem nessa muca do que a gente viu com o Pepa e agora vê de novo. A gente sabia, o Fernando Seabra inclusive não pode ser culpado de nada, né? Mas ele pelo menos apresentou muito do que a gente já viu com o Pepa por aqui, né? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Não pode ser, vamos dizer, criticado até a página 2, né? Porque a gente falava aqui, aliás, tudo que a gente imaginava não aconteceu no jogo de ontem contra o Red Bull Bragantino, né? Talvez ali uma entrega um pouco melhor, mas do jeito que eu imaginava, seria um Cruzeiro brigando o tempo todo, não ia ter bola perdida. Por determinados momentos o Red Bull Bragantino estava muito à vontade na partida, né? E o Fernando Seabra voltou com quase que as mesmas alterações que vinham sendo feitas, poucas mexidas ali na escalação inicial. Isso eu até entendo que não dá para mudar tudo, mas enfim, claro que não tem que ter responsabilidade nenhuma. Hoje a responsabilidade ela tá para a diretoria e principalmente para os jogadores, né? O que o Cruzeiro vem fazendo nos jogos é coisa assim. Ontem eu estava ali no Mineirão e quando vieram as vaias do torcedor e vaias merecidas, né? Eu só não concordo com uma coisa: pegar no pé de jogador antes de começar a partida, em escalação, bola rolando, resultado não veio no final. A manifestação do torcedor ela é muito válida, mas o torcedor também, ele tá fazendo um sacrifício absurdo para acompanhar esse time. Como você disse, 30 mil pessoas quase, né? Mais de 29 mil o público no Mineirão e o torcedor cantando o tempo inteiro, né? O torcedor tem feito seu papel muito mais do que pode, inclusive, contribui financeiramente e o Cruzeiro em campo não dá nenhum sinal de reação, né? Não dá nenhum sinal de reação. As chances que o Cruzeiro vai perdendo são um retrato de um time que hoje, pelo menos na minha opinião, não está conseguindo fazer o básico. O Cruzeiro não está conseguindo fazer o básico. O Cruzeiro não consegue sair jogando. A construção de jogo do Cruzeiro, ela é uma dificuldade absurda. E aí, o que acontece? O time entre os volantes é só toquinho de lado, é só toque para trás. Isso aí eu não sei como é que ninguém está vendo no dia a dia no Cruzeiro. Foi com o Pepa, foi com o Seabra uma semana. Não é possível.
Eu fiz até a pergunta pro Seabra e não veio a resposta, se isso tá funcionando no treinamento. Talvez até esteja, né? Mas o jogo é o que mostra para todo mundo e não tá funcionando nada. O meio de campo do Cruzeiro, ele praticamente inexiste nas partidas. É o grande ponto que precisa mudar, sem contar nas chances criadas, que o Cruzeiro vai perdendo jogo após jogo, e aquela do Machado ontem é coisa de... O torcedor, ele é um guerreiro, viu, Rafa? Sabe o que me assusta mais naquele lance? O do Machado. O Cleiton, ele tá perdidão no lance. Ele já tinha caído, né? Ele tá travado ali, ele não sabe o que ele faz, eu vou, eu fico, e o Machado acerta a trave, né? E se ele não precisava chutar forte, ele só tinha que acertar o gol. Só bater no outro canto, sei lá, acertar o gol, né? Na verdade, assim, ele tentou certo, ele tentou colocar no canto, né? Tentou tirar do goleiro, que nem precisava também, porque o goleiro não tava na jogada. Mas são coisas meio inexplicáveis, assim. Como é que você perdeu um gol naquela altura do jogo? Aquele gol provavelmente selaria o placar final do jogo. Não sei, aí é complicado, né? E a gente fala muito sobre o lance do Gilberto, que inclusive o próprio Machado cobrou dele, né? Agora o Machado tá com a bola no pé e não consegue, não finaliza, não dá os 3 pontos pro Cruzeiro. Não sei, acho estranho, né? Estranho, e a gente que viu o Machado reclamar, cobrar, inclusive do próprio Gilberto, né? Naquele lance contra o Corinthians, ontem era uma hora legal dele parar e conversar com a gente também para tentar explicar um pouco daquele lance, mas enfim, mais um empate. E aí, Lelhão, são 12 jogos, como mandante, o Cruzeiro tem 12 jogos no campeonato, só 13 pontos. Entrou nessa rodada 4 de distância do Santos, na zona de rebaixamento, 17º, né? Curiosamente, o empate soma mais um ponto dessa distância, o Cruzeiro hoje tem 5. Mas, perigosamente, o Cruzeiro, se a turma de baixo não venceu de novo nessa rodada, né? Na próxima é um duelo pra poder mexer com todo mundo, né? Tem Cruzeiro e Santos, na Vila, e aí tem que pensar em vencer, né, Lelhão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Aqui é um jogo que é um confronto direto, né? Esse aí não tem desculpa, porque afinal de contas o Cruzeiro se colocou nessa situação e jogar lá na Vila Belmiro vai ser muito complicado, né? Era pro Cruzeiro ter uma distância confortável em relação à zona de rebaixamento, e no final das contas o que se vê após a terceira rodada do retorno é o time se enforcando cada vez mais. Você pega o jogo de ontem, né? Além disso tudo aí que vocês falaram, perguntaram também ao técnico Fernando Seabra na coletiva. Eu destacaria o seguinte, é que houve ali uma oração forte na hora do lance que foi marcado o impedimento, né? Porque simplesmente a partir dos 30 do segundo tempo, acho que foi até depois do lance que o Machado mandou a bola na trave, o Cruzeiro simplesmente começa a aceitar uma pressão do Bragantino. Foi um negócio inacreditável, quando na verdade o time tinha que buscar forças, não sei de onde, mas teria que buscar forças para marcar o gol e sair vencedor do jogo de ontem no Gigante da Pampulha. Realmente é um momento delicado. Olha, Maurício Barbieri, faz isso não, hein? Faz isso não. Não façam isso. Não dá. Tem que trazer alguém aí competente, né? Com a competência comprovada, tentar arrumar até um jeito diferente, porque ontem também nós vimos, Cruzeiro tem a bola nos pés e pouca coisa acontece. É um lance com o papagaio no início do jogo, depois mais um ensaio de uma pressão no final do primeiro tempo, e no segundo tempo, isso que o Samuel falou, concordo, uma pobreza de criatividade muito grande, e a chance quando aparece, brother, tem que fazer, e o Machado não soube fazer o gol, realmente, com o Cleiton praticamente abatido no lance. Então é muita sabedoria, e até ouvia o final ontem da transmissão da FM O Tempo, da nossa jornada esportiva, e vocês começaram a falar sobre o Ronaldo, né? E é uma fala muito justa, tava lá, né, tranquilo no Mineirão, e a torcida quer saber as explicações, e ele não fala por quê. Ele não é o dono do time, pô.
Então ele tem que falar. A torcida quer ouvir da boca dele, quer ouvir o Pedro Martins, quem mais que manda? Quer ouvir o Paulo Autuori, quer ouvir quem toca o futebol do Cruzeiro, porque a exemplo do que eu disse de outro time alguns dias atrás, vai dando a sensação que o Cruzeiro neste momento é um barco à deriva também e pronto para afundar. Se quem manda se recusa a falar, porque ir em programa de Rio e São Paulo com o jogo ganho é fácil, né, Ronaldo? Tem que dar a cara a tapa aqui pra imprensa em Belo Horizonte e explicar o seu torcedor. Ele merece uma explicação. E para aqueles, né, e já vou dar na canela, idiotas que tá querendo fazer crise, é porque gostou de 2019. Eu, Ronaldo, eu quero falar ou não falar, sabe? Eu não tô querendo saber, mas quem tem que saber é o torcedor. E passou da hora dele dar uma explicação, pô. Será que eu tô ficando louco também? E outra coisa, né? Mais cedo a gente tava conversando ali em off, né, Seabra? Eu, você, Fred Jota, Gui Ibrahim, pessoal que trabalha aqui na redação, falando um pouquinho sobre esses elementos que fazem parte da cúpula do Cruzeiro e escolhidos pelo Ronaldo Fenômeno. Tem cara lá que você não sabe qual é a função dele, velho. Praticamente todo mundo, né? Sabe? Tirando o Pedro Martins, o que o D'Alessandro faz no Cruzeiro? Não sei. É apagador de incêndio de vestiário? Funciona? Eu não sei se funciona, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Machado na frente da imprensa esculhambando o Gilberto e tal. São coisas que a gente pega, a gente fez um levantamento ali, né? Olha o tanto de gente que tem. Tem D'Alessandro, tem Elias, tem Paulo Autuori. Paulo André, tem Pedro Martins, tem Gabriel Lima. Olha o tanto de gente que tem. E qual é a hierarquia disso? Como é que funciona isso? Eu não sei, porque um é supervisor, outro é diretor, o outro é gerente, outro é gestor, o outro é não sei. Eu sinceramente não sei. E o que a gente vê efetivamente na prática ali no dia a dia, ninguém funciona. Nenhum deles aí a gente sabe pra que serve, quem fala, quem não fala, o Ronaldo não fala, ninguém mais fala e vamos tocando o barco assim. O Cruzeiro tá dando sorte, como você disse no início do programa, que tá aí na mesma posição, né? Então, ficou em 12º, fica ali no meio de tabela e tal. Vai dando uma sorte aqui e ali que a turma de baixo também não tá vencendo, né? Samuel, e sua sensação também com a ausência da turma que poderia dar alguma explicação, pelo menos uma satisfação, se ainda não tiver, e acredito não deve ter mesmo uma explicação para tudo isso, mas pelo menos uma satisfação pro torcedor, porque pedir que o torcedor vá ao estádio, pede, o torcedor responde, como respondeu ontem, aliás, quase 30 mil guerreiros, né? Ontem no Mineirão para poder acompanhar esse jogo, horário ruim, enfim, o time mal demais. A sua sensação também é essa, Samuca? Então, só antes, Rafa, se me permite aí, acho que é importante a gente explicar as funções de cada um, né? Cobrar e de cada um aí faz parte, mas a gente tem que saber o que cada um está ali para fazer na gestão de futebol do Cruzeiro, né? O Paulo André, ele é um gestor do futebol e fica no Valladolid aqui no Cruzeiro. Talvez ali no futebol é o cargo mais alto da gestão da equipe do Ronaldo. O Elias faz parte aí de um departamento de scout, o olheiro do futebol moderno, né? Então ele fica a serviço também do Valladolid, aqui do Cruzeiro. Tem o Marcos Menezes, que é o diretor de mercado, vocês até não citaram o nome dele, o Pedro Martins, o executivo de futebol, o Gabriel Lima, e CEO do Cruzeiro, né? Não é diretamente com o futebol, mas é o braço direito do Ronaldo. O Paulo Autuori chegou para ser um diretor técnico e aí para se tentar uma unificação da metodologia de trabalho, né? Para não ficar o técnico do profissional faz uma coisa que não é ligada ao time sub-20, às categorias de base, também isso ser implementado no futebol feminino do Cruzeiro, e o D'Alessandro veio para ser um coordenador técnico, que é em outros clubes aí uma espécie de gerente de futebol, que tá ali mais no contato com o vestiário, e até as informações que a gente tem é que é um cara muito respeitado e pela história, né, que ele tem no futebol, um jogador muito vencedor, né, campeão de tudo. Então, só pra gente explicar aqui as funções para não ficar essa coisa meio vaga e como se a gente que tá no dia a dia ali não acompanhasse. Mas eu penso também que eles precisam... Então a gente tem que cobrar de quem, Samuel?
A gente tem que cobrar de quem? Não, cobrar de todos. Eu tô falando a então, função. dono, não é falar que a função não existe. Não. Tá. Falar que se faz, a gente tem a função. Agora, se ele tá executando bem ou não, aí é outra história, né? Não, a questão eles têm claro, todos têm um cargo, todos têm uma função, todos têm um nome dentro do Cruzeiro, beleza. Mas na prática, no dia a dia, a gente não vê esse pessoal colocando a cara. Quem deveria colocar a cara? É o Ronaldo? Ou é, não sei, o Paulo Autuori? Ou é o Paulo André? Ou é ele? Não sei. Pelo que o Samuel falou, Paulo André. Pois é, então. Depois do Ronaldo é ele. Mas eu, com sinceridade, nunca vi uma câmera aqui recentemente flagrando o Paulo André no estádio. Sabe? Sei. Se ele fica lá Ele nunca deu entrevista. Pois é, ué. Pois é, olha, é um negócio, é por isso que eu sempre falei, time que tem dono, cara, eu não gosto de jeito nenhum, até mesmo pela experiência na Inglaterra. Esses lá que, né, é a mesma coisa, o bicho pega, sabe, não faz nada, e deixa o bicho pegando. Quer completar, Samuca, por favor? Não, então, eu penso que eles deveriam ter falado assim que decidiu pela mudança no comando técnico e vão precisar falar quando tiver o novo treinador e que seja já na reapresentação na quarta-feira na Toca da Raposa 2 como disse o Lélio, não é falar pra gente aqui em O Tempo, não é falar comigo lá no canal, com outras TVs, com outras rádios, não, é falar pro torcedor do Cruzeiro, as explicações pro torcedor do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro, ele até agora, desde que o Ronaldo assumiu, e o Ronaldo assumiu porque o modelo de associação tinha jogado o Cruzeiro para quase não existência, né? Vamos dizer aqui num português bem claro. E o Ronaldo chegou no primeiro ano, sucesso absoluto, volta para a Série A depois de 3 anos e a expectativa muito grande. Todo mundo, eu acho que nenhum cruzeirense, ele pensava que o Cruzeiro ia passear na Série A do Campeonato Brasileiro, até porque eles falaram o tempo inteiro que o objetivo é permanecer na primeira divisão. Hoje o Cruzeiro está na posição que eles prometeram, mas é que o resultado que o time vem apresentando nas últimas rodadas é que deixa o torcedor preocupado. Então, explicar tudo, como foi a saída do técnico Pepa, por que aconteceu, como vem acontecendo o dia a dia na Toca da Raposa 2, eu acho que não adianta falar que tá tudo perfeito, porque não tá. A tabela mostra 8 jogos sem vencer, 2 vitórias nas últimas 16 rodadas. Então, essa é a explicação que precisa ser dada. E a gente espera que com o anúncio do novo treinador, que ela venha já ou na apresentação de forma imediata, porque aí eu concordo com todos aí, eles precisam se explicar e precisam falar com o torcedor do Cruzeiro, que é a razão de tudo que acontece na instituição. Legal. Com certeza. Pra gente poder falar, Xará, de explicação, vamos trazer o que falou o Fernando Seabra depois desse empate 0-0 ontem no Mineirão. Ele fala um pouquinho do vestiário, fala dessa saída do Pepa, como é que tá o clima no vestiário do Cruzeiro. Vamos ouvir o que falou o Seabra. Olha, o que eu posso te dizer é que houve uma crescente de mobilização e interação do grupo a cada dia. E eu entendo isso porque eles também sentiram a saída do Pepa e da comissão. Trabalharam de forma honesta, dura, trabalho árduo todo dia, seres humanos sensacionais, o ambiente interno com eles no clube é excelente. Então, existe um fator no futebol que são as relações humanas, gente. Nenhum grupo gosta de perder um treinador nessa situação. E você pode ter certeza, né, que eles sentiram muito essa perda. Só que o que eu vi foi que durante a semana eles começaram a se mobilizar cada vez mais, né, e participaram da construção, porque apesar de ter aquele convívio do dia a dia, eu era o de fora. Toda a comissão fixa do clube já estava lá, todos os jogadores já estavam lá, então a gente construiu coletivamente a semana. E por ser uma construção coletivamente a semana, a mobilização dos jogadores foi muito grande. Enfim, a gente esperava mais em campo e não viu, né? Enfim, em campo, um dos jogadores que pra mim pode se salvar, ao lado do Rafael Cabral, Rafael Elias, o Papagaio, ele comentou um pouquinho do jogo, falou desse lado psicológico da partida e das oportunidades que ele também teve. Vamos ouvir o que falou o Rafael Papagaio.
A gente vem se empenhando muito, a gente vem trabalhando bastante. Só a gente sabe no dia a dia que a gente tá lá dentro da toca, a gente sabe quanto a gente tá treinando, trabalhando, né? Mas infelizmente é a fase, é o momento, a gente tem que entender também. Mas a gente tá batalhando bastante para que essa fase passe. E a gente tem certeza que a gente vai passar porque a gente tá trabalhando. É um grupo batalhador, é um grupo trabalhador. Ninguém tá aqui de sacanagem, ninguém tá aqui para sacanear o torcedor, ninguém sacanear ninguém. A gente também luta, a gente batalha. Mas é o momento, mano. Entender o momento, continuar trabalhando e é isso. Tá bom? Valeu. Você, Rafael, teve algumas chances, tentou de algumas formas. A gente sente que falta às vezes tranquilidade para poder definir e dar esse último passo para vocês ali na frente? Não, a gente vem trabalhando em cima disso também. No treino também a gente vem fazendo esse trabalho de último terço. Mas é ter cabeça, às vezes também não entra o passe, às vezes também tem que segurar um pouco para poder não entrar na linha de impedimento. Mas isso daí é ajuste que a gente vai fazer na semana, a gente tem tempo para trabalhar agora e no próximo jogo a gente vai sair com a vitória em nome de Jesus. Tempo para trabalhar. O Cruzeiro vai jogar contra o Santos dia 14 de setembro, 10 dias aí para poder se preparar, esperar para poder, quem sabe, chegar o novo técnico. Esse jogo na Vila no dia 14, 7 da noite. Ainda trazendo um pouquinho desse ambiente dentro do campo, o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Aliás, como caiu o futebol do Marlon, né? Ontem foi dar um cruzamento de primeira lá que, pelo amor de Deus, a bola saiu do outro lado. Enfim, Marlon falou também um pouquinho dessa partida e o que foi a visão dele desse empate do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino. Pro torcedor a gente não tem que falar nada, a gente tem que trazer resultado. O torcedor vem incentivar o time e quando o resultado não vem, ele tem todo o direito de cobrar. Nós somos profissionais, a gente tem que melhorar a performance. São 9 jogos, acho 8 sem ganhar. É muito difícil quando você tá numa sequência ruim e os adversários também se aproveitam dessa fragilidade momentânea nossa. A gente cria oportunidades e ainda não é efetivo na hora que a gente tem as oportunidades. A gente tem que seguir batendo nessa pedra aí até conseguir furar ela. Mas claro, a gente tem que conseguir equilibrar o emocional junto com o técnico para conseguir sair dessa sequência ruim e botar as vitórias. Enfim, a opinião de alguns jogadores e também do Fernando Seabra desse empate de ontem. E aí, pra gente poder também não fugir desse assunto, né, o Samuca, com relação a outro treinador, o Cruzeiro se representa na quarta-feira. A ideia é que, pelo menos até lá, o Cruzeiro possa anunciar um novo treinador, né? Com certeza, porque se não anunciar, vai perder aí o período da data FIFA, né? Eu confesso até, e ontem eu tava falando sobre, que eu tinha a expectativa desse técnico ser anunciado ontem até esta segunda-feira. Como vai se reapresentar na quarta, né? Não pode passar de quarta-feira, esse técnico já tem que estar na toca para aproveitar esse período, porque hoje e amanhã é folga e a partir de quarta-feira os trabalhos recomeçam. São 4 jogos apenas no mês de setembro, né? Um já foi, então é um tempo mais do que suficiente pro técnico chegar e começar a trabalhar para valer. Quem vai ser aí já é outra história. O que eu penso é que esse novo técnico aí, o Cruzeiro já tem tudo muito encaminhado para fazer esse anúncio. É um técnico que não tá trabalhando. Então, e acho até que eles estão controlando bem, guardando esse nome aí a 7 chaves, mas eu tenho uma certeza porque quando a gente falou aqui na semana passada da lista de quem tá disponível aí, é uma lista que uma coisa é fato, unanimidade não vai ter, e aí é como o Lélio disse, né? A informação que a gente tem é que o Cruzeiro pretende ter um técnico com vivência de Série A e para controlar bem ali o vestiário, né? Porque se chegar um técnico que os caras não comprar a ideia dele, os caras não comprarem a ideia dele, aí é que vai ficar mais difícil ainda, né, Rafa? E outra coisa, né, Samuca, o Leilão tava até falando na abertura do programa sobre Barbieri, cara. Eu também acho que não é uma boa, não. Eu acho que o trabalho do Barbieri deu muito certo por um certo período de tempo ali no Red Bull Bragantino. Mas o ano passado dele, que foi o fim do trabalho, foi algo tenebroso, né? Sendo que o time se reforçou, algumas peças até melhoraram e tudo mais. Rafa, eu ainda acho que o Cruzeiro tá, entre aspas, vai inventar aí mais um Pesolano, Pepa, vai ser mais um cara desse. Tô contigo. Eu não acho que seria, né, o momento, não sei se é o certo para esse momento, isso aí é outra discussão, mas pela demora que tá na SAF, essa turma que tá no mercado aí não é. Né? E o Barbieri, inclusive, não é também um deles, né? Acho que não seria o nome. Não é. Mas, pra mim, eles vão surgir com outro cara aí que a gente ou nunca ouviu falar, ou é menos cotado, porque até agora ninguém falou, né? Nada
próximo do que poderia estar acertado. E aliás, o Pepa saiu o treinador, entrou o Seabra aí, que não tem nada a ver comigo, e ninguém da diretoria que nós estamos falando, ninguém falou nada. A gente não sabe nada, a gente não sabe, por que o Pepa saiu, a gente não teve uma explicação, né? E pelo visto não vai ter, né? A não ser que na apresentação do próximo treinador possam explicar, o que eu acho difícil, vai explicar o que aconteceu com o Pepa, enfim, acho que o Cruzeiro já começa a pensar no trabalho do próximo treinador para a sequência do campeonato e quem sabe seguir com o campeonato mais tranquilo, pelo menos é isso que eu acho que pode acontecer, mas aí é só aguardando mesmo. Com certeza. Samuca, algum destaque final pra gente encerrar essa primeira parte do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes? Não, só aguardar mesmo e seguir essa apuração aí, mas repito, não pode passar de quarta-feira, reapresentação, o novo técnico tem que estar na Toca da Raposa 2. Ô Samuel e Rafael, e o Matheus Pereira, hein? Tem alguma informação? Vai voltar logo? Acho que depois da data FIFA tem chance dele voltar? A previsão é pro jogo, assim, previsão sendo otimista, né, Samuca? É pro jogo contra o Fluminense, né? Ele tá completando hoje a 4ª semana, né? A gente trouxe de 6 a 8 semanas. Eu acho que pro jogo do Santos é sem chance. Pro jogo do Fluminense, vamos ver se teria condição ali. Ele precisa ainda fazer alguns trabalhos de mais força, né? Aparecer no campo ali numa transição, isso ainda não aconteceu. Então, hoje ainda tá prematuro para dizer que ele vai voltar aí contra o Fluminense. Talvez fique pro final do mês aí para completar aquele período de 1 mês e meio, se não acontecer nada aí de especial neste momento do tratamento, que é o mais importante, né? Que é quando você começa a forçar mais para ver a reação do atleta. Se ele vinha mais ou menos como um salvador da pátria, imagina recuperar de lesão nesse momento, então, né? Bicho, que ainda tem outras questões que não ajudam o Cruzeiro, né, cara? A zica também, quando bate no time. Pelo amor de Deus, mas vamos lá e que o Cruzeiro resolva essa parada até quarta, igual o Samuca disse, porque a data FIFA tá aí para ajustar os ponteiros, acertar, fazer aquela sintonia fina. Sem ter o comandante, complica, né, diretoria? Então, vamos trabalhar, porque a galera até aqui no Superchat tá insana com essa morosidade por parte da direção celeste pra anunciar o nome do novo comandante, quem vai substituir o Pepa. 6º dia hoje, sem treinador. Tá louco. Samuca, amanhã a gente se encontra novamente aqui no Tempo Esportes, tranquilo? Valeu, tamo junto, um abraço. Valeu, Samuca, e o Rafa Nobre volta no quarto bloco com mais o Cabuloso, beleza, Xará? Combinado, Xará.